e muito boa noite para você que está chegando agora aí na nossa TV Top Minas. Você que já está no site, nosso boa noite. Você que chegou agora aí no site da nossa emissora www.topminas103.com.br. Nosso muito obrigado pela audiência. E quero continuar pedindo a você aí que nos ajuda a enviar esses nossos conteúdos para muitas pessoas. Também você pode, além de compartilhar, você pode também se inscrever no nosso canal. Porque você se inscrevendo no meu canal aí da TV Top Minas, né, você estará ajudando a TV Top Minas crescer mais e mais, viu? Porque uma vez você estando inscrito no canal, você vai receber todos os conteúdos que nós fizermos aqui, desde a programação Música e Vida até as entrevistas e os programas de esporte e os outros programas que virão por aí, viu? Então você pode ficar à vontade para você participar da nossa programação. Você pode mandar as suas mensagens que nós responderemos assim que terminar o programa, estaremos respondendo para você. Eu quero, desde já, agradecer a nossa amiga, a Jane Bert, lá da Suíça, que participou do programa ontem, colocando aí a sua opinião sobre o assunto que falamos ontem, que foi sobre alimentos dedicados aos ídolos, né? E ela disse lá que religião é uma teoria dos homens. E nós respondemos para ela lá no Facebook que realmente é a teoria dos homens, mas nós aqui não falamos de religião, e sim nós falamos o que a Bíblia nos ensina e aquilo que nós aprendemos dentro dos estudos teológicos, podemos passar para as pessoas. Então, Jane, muito obrigado pela participação, tá? Continue colocando aí as suas ideias, as suas dúvidas, né? Que será sempre bem-vindo, será um prazer muito grande responder lá no Facebook e responder aqui também no programa seguinte, viu? Muito obrigado aí pela audiência, mandando um abraço aí para sua filha Vitória, também para o Bruno, aí na Suíça, o pessoal que nos acompanha há muitos e muitos anos aí na rádio, né? Desde os tempos das outras emissoras, que a Jane é nossa ouvinte, né? Nós temos uma ligação muito grande, né? De amizade. Toda vez que ela está no Brasil, a gente vai fazer uma visita para ela na casa dela. E ela fica aqui no período do verão aqui e o inverno lá, né? E lá, aqui é verão, lá é inverno. Aí quando faz frio lá, ela racha para cá. Faz frio aqui, ela racha para lá, né? É assim mesmo, né? Muito obrigado aí por participar do nosso programa. Quero agradecer também as pessoas que enviaram parabéns pelo dia do radialista, né? E dia do rádio, né? Dia agora em setembro, se comemorou o dia do rádio, o dia do radialista. Nosso muito obrigado às pessoas que enviaram mensagem aqui para a gente, parabenizando pelo o dia do radialista. Bem, e a nossa mensagem de hoje está aí na sua tela. Eu vou até arredar um pouquinho para cá, assim, para sair aí para você ler bem aí, ó. Um antídoto fantástico para um problema muito real. Então, vamos falar hoje desse problema. Você talvez está perguntando, mas que problema é esse, né? A voz hoje também é ruim, porque essa fumaça de cigarro me atrapalha. Todo lugar que a gente vai tem fumante, né, gente? Não tem jeito. Você entra num lugar tem fumante, entra num lugar tem fumante, e os fumantes, infelizmente, não tem isso aqui, ó, de educação. Não tem. Tem uma pessoa que fuma, desculpe você que fuma, viu? Não tenha coragem de pegar o cigarro e fumar longe, não. Você está sentado no lugar, sente o cigarro perto de você e joga fumaça na sua cara. Não são todos, não, viu? Mas é a maioria. A maioria não tem o hábito de levantar quando vai acender o cigarro. Você está sentado numa mesa conversando, levantar de fumar, acende o cigarro na mesa, sai e fuma. Pessoa, né? Isso, para quem tem alergia, é um veneno fora de série, viu? Por isso está dando um pigarro aí, você desculpe, porque não tem jeito não, né? Não tem jeito. A gente vai falando, aí daqui a pouco a voz começa a sumir, aí você tem que dar o... para limpar, né? Desculpe aí, viu?
Vamos lá então. Mas que antídoto fantástico é esse que nós vamos falar hoje? Vamos falar do relacionamento. O que Deus criou para toda a humanidade. Um bom relacionamento. Um antídoto fantástico para um problema muito real que hoje é chamado de relacionamento. Bem, se Deus criou a humanidade com a capacidade de prosperar e aproveitar a vida, casado ou não, mas para aqueles que nós escolhemos para casar, não é a perspectiva de vida feliz juntos? O que nos motiva a entrar em um relacionamento é a perspectiva da felicidade, é a perspectiva de um matrimônio de fidelidade, prometer amar e cuidar um do outro até que a morte separe. Como os cristãos, né? Vamos, ao mesmo tempo, perceber que para o casamento ter sucesso, seja verdadeiramente uma união feliz, é bom procurar na Bíblia alguns fatos e diretrizes vitais para nos ajudar nesse tão difícil caminho. Bem, ninguém casa-se para separar logo em seguida. Toda pessoa que relaciona com alguém, casado ou não, ele quer aquilo para a vida inteira, até que a morte separe. Mas, quando nós casamos, nós pensamos, olha, eu vou viver uma vida feliz, eu vou viver uma vida tranquila, eu vou amar o meu cônjuge até que a morte separe, então eu vou ser feliz. A primeira coisa que nós pensamos é isso. E a outra coisa que está oculta dentro deste pensamento é justamente o fato do egoísmo. Você pensa assim, se eu ficar solteiro e ficar somente amigo desta pessoa, eu vou perdê-la para alguém. E aí essa pessoa vai sumir no mapa, eu não vou ver mais nunca. Aí aonde nasce a chamada paixão. Nós vamos tratar desse assunto aqui, uma parte desse assunto, que é bem interessante. Desculpe aí. Mais uma vez vou pedir desculpa, porque a voz realmente está áspera. Então, não tem jeito não. Vamos levando. Né? E também por causa da temperatura que despencou esses 2 dias, né? De 38 graus cair para 16 graus, que foi hoje. Foi bastante coisa, né? Bastante coisa. Mais da metade caiu, né, de ontem para hoje. Está fazendo um frio aqui hoje. Bem, esse relacionamento pode ser feliz e gratificante, desde que nós mesmos possamos cuidar um do outro. É muito claro que, desde o início, Deus pretendia que a união matrimonial fosse uma união abençoada. Que o casamento fosse abençoado. Fosse também gratificante e fosse feliz. Primeiro, ele criou o homem à sua própria imagem. Capaz de amar, comunicar e criar. E colocou lá no meio do jardim, um belo jardim chamado Éden, onde todos os desejos de um coração humano puro poderia ser encontrados. Mas o incrível trabalho da criação de Deus não foi completo até que ele fez uma mulher.
Então, Deus disse: não é bom que um homem esteja só? Farei uma ajudadora, ou uma companheira, idônea para ele. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Farei uma pessoa para ser a sua companheira, para ser a sua ajudadora. Um ajudante ou uma companheira que seria igual a ele. Alguém para compartilhar seus pensamentos mais profundos e retornar o seu amor infalível. Então Deus criou o homem e logo em seguida criou a mulher. Quando Deus levou a mulher até Adão, sua alegria foi completa, como ele mesmo declarou. Esta é agora osso, ou osso dos meus ossos, né? E carne da minha carne. Gênesis capítulo 2, 23. O próprio homem declarou ali, após Deus levar a mulher até ele, falou: oh, isso agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quer dizer, só é a mesma pessoa. Seremos a mesma pessoa. Após essa declaração, nós vamos ver também que Deus determina aí então o matrimônio. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Lembrando que esse texto, em todas as cerimônias de casamento, nós usamos este texto de Gênesis, esse versículo de Gênesis. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á ou apegar-se a uma mulher, ou a sua mulher. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. E ele se tornará uma só carne. O próprio Jesus repete esses versículos lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 5. E acrescenta assim também. Ó. Assim não são mais dois, mas uma só carne. E, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí, existem as controvérsias do dia a dia, que nós falamos que Deus não criou o casamento para ser solúvel. Ele criou o casamento para ser indissolúvel. Ele não criou o casamento para que haja separação. Ele criou o casamento para durar para toda a vida. Não é para a eternidade, sim, para toda a vida. Enquanto vida tiver. Até que a morte separe. E nesses versículos nós podemos entender quando Jesus diz, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. O apóstolo Paulo, novamente, se refere ao mesmo versículo da seguinte forma, explicando que a união matrimonial é uma figura do grande mistério que ele colocou ali, então, aquela junção para o entendimento de Cristo e a igreja. Ele comparou o casamento, marido e mulher, como Cristo e a igreja. O Cristo como o noivo e a igreja como noivo. Está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 32. Então, quando deparamos com a situação, no caso de conselheiro, de
coordenador, de presidente de grupos, ou pastores, dirigentes, líderes, quando deparamos com a situação de separação, a primeira pergunta que eu fazia quando conselheiro era a seguinte: o que causou a falta de amor entre vocês? O que fez esfriar o amor entre vocês? E ali nós pegamos a palavra do homem e pegamos a palavra da mulher. Ou seja, a declaração de um, a declaração do outro. A versão de um, a versão do outro. E depois nós analisamos com a sabedoria que Deus nos deu e também com os estudos que fazemos sobre os casais, analisamos até que ponto nós podemos dar a nossa opinião sobre a união dos dois. Porque quando começaram a namorar, o casamento cristão tem as suas seguintes ordens, que eu já falei aqui sobre essa ordem. Tem o namoro, o noivado e o casamento. Essa é a união do cristão. O namoro é para conhecer, né? Passa a conhecer ali um ao outro. Conhece as pessoas que estão ao seu redor, conhece suas atitudes. Aí vem o noivado, que aí vai conhecer a família. Quando está noivo, praticamente já se considera como se fosse casado, porque vai conhecer todo o seu familiar, conhecer os bens que sua família tem, conhecer as atitudes do pai, da mãe, do sogro, da sogra, dos cunhados, né? Dos parentes mais próximos, dos parentes mais longe, né? Mais distante. Porque está noivo, está aguardando a data do casamento. E a terceira e última fase é o casamento. Que aí o noivo e a noiva, ambos vão se conhecer como homem e mulher. Então essas três fases não pode pular. Tem que haver o namoro, tem que haver o noivado e depois o casamento. Não pode ir direto do namoro, pular o noivado e ir direto ao casamento. Ou nem namora, já vai direto ao casamento. Ou nem faz um dos três, já vai a ajuntamento. Né? Tem uns que não tem casamento, tem ajuntamento. Mas quando estamos namorando, quando estamos preparando, conhecendo a moça, o rapaz conhece a moça conhece o rapaz, nesse momento é um momento crucial para que você possa entender o que vai ser a sua família dali para frente. Em todos os aconselhamentos que nós começamos com os casais, a pergunta era essa: o que fez você esfriar o amor por ela? Ou o que fez você esfriar o amor por ele? Porque só pode haver uma coisa. Dentro disso aí, aonde nós apoiamos em que há a separação. Chama-se adultério. Ou a traição. Se tiver a traição, se tiver o adultério, não é que alguém fale, não. É comprovado. O adultério comprovado, né? É a traição comprovada. Você não precisa de brigar, você não precisa de bater, você não precisa de xingar, você não precisa quebrar as coisas dentro de casa, não precisa disso. Basta você conversar e falar: olha, se você perder, esfriou o amor por mim, então vamos para a lei humana, que é a lei que permite. Porque quando os discípulos perguntaram a Jesus se ele apoiava o divórcio, Jesus disse: o que disse Moisés em suas cartas, na carta de divórcio? Né? Moisés dava carta de divórcio. O que o senhor acha disso? Olha, Moisés dava carta de divórcio por causa da dureza do coração. Mas o que Deus ajuntou não separe o homem. Isso quer dizer que você pode ali, dentro do relacionamento,
buscar pelo perdão do outro. Mas hoje, em pleno século XXI, o homem ou a mulher perdoar uma traição, perdoar o adultério, é muito difícil. O que perdoa? Porque se perdoar não pode mais ficar mexendo na ferida, senão não cicatriza. Então hoje, quando nós conversamos com alguém que quer divorciar, a gente fala, olha, se vai voltar, se vai divorciar, então pense direito, porque se divorciar e a pessoa arrumar outra pessoa, não há mais como voltar atrás. É muito complicado isso, porque no relacionamento é muito difícil. Então o casamento é uma união sacramentada, é um sacramento. E um sacramento tem que ser respeitado. Bem, que antídoto fantástico para um problema muito difícil é esse? Não podemos deixar de perceber que Deus vê o casamento como um relacionamento sagrado, altamente exaltado. Isso é que ele pretendia que fosse, desde o começo, que o casamento fosse intocável. E ele também, desde o princípio, deu à humanidade leis que garantiam a felicidade enquanto suas leis fossem obedecidas. Infelizmente, porém, um ato de desobediência mudou tudo e o pecado entrou na boa criação de Deus. Se formos honestos, admitiremos rapidamente que ainda é pecado que destrói os relacionamentos. Perturba a harmonia do casamento e faz com que o amor se torne frio. Isso é pesado. Quando eu falei que ia falar sobre casamento, sobre namoro, noivado e casamento, o pastor me ligou e perguntou, mas você vai falar tudo que tem que falar? Eu falei, eu vou falar um pouco. Porque se eu for falar tudo, eu vou ficar aqui 2, 3 horas falando. E vai ficar muito longo o vídeo. Mas nós temos a nossa apostila que fala sobre isso. Se você quiser, nós podemos encaminhar para você, até mesmo pelo WhatsApp. Então, os pastores pediram, dá então uma palhinha aí sobre isso. Porque tem pastores que confiam muito no nosso trabalho. Eu quero agradecer aos pastores que entram em contato comigo aqui, falando sobre os estudos. Nosso muito obrigado. Né? Que a maioria deles são formados também, mas gosta de ouvir a opinião de outras pessoas que têm o conhecimento da matéria. E graças a Deus, nós somos muito bem recebidos aonde somos chamados para dar palestra. Pois é, as pessoas percebem que nascemos como criaturas egoístas, como eu falei lá no início da minha palavra aqui hoje. Egoístas e egocêntricas. Viu? Com uma incrível capacidade de olhar para nós mesmos e para o nosso próprio prazer, e não pensando no prazer do outro, na felicidade do outro. Essa é uma receita pobre para um casamento perfeito. É ser egoísta e ser egocêntrico. Jesus nos oferece um antídoto fantástico para essa doença. Está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Você vai anotando, depois você lê. E dizia a todos, assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um dia a sua cruz. E siga-me. Ele disse, e cada um
dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aí você diz assim, mas como que uma pessoa vai carregar um casamento que não está dando certo por muito tempo? Por muito tempo o casamento não tem dado certo. Olha, eu tenho exemplo, eu tenho testemunho próprio de dizer que quando um casamento não dá certo, não é que você tem inimizade com o seu cônjuge, não. Não é porque você não gosta da sua esposa, que você não gosta do seu esposo. É que esfriou o casamento, esfriou o amor, esfriou o carinho, a capacidade de convivência. Mas uma coisa que não pode perder nunca, caso venha a divorciar, porque aqui está dizendo, você não deve ser egoísta nem egocêntrico. Você não pode pensar somente na sua felicidade e ver que o outro ou a outra não está sendo feliz ao seu lado. Aí que vem o entendimento, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito. Porque nesta ocasião, dizia o Senhor, se alguém que vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada um a sua cruz, dia a dia. Mas que cruz é essa que eu vou carregar? Não está dando certo? Tem exemplos de mulheres que segurou o seu casamento por muitos e muitos anos, o homem viciado em bebida alcoólica, sendo carregado na rua, levado para casa, ela sofrendo ali, calada, mas dizendo para Deus, eu vou conquistar, reconquistar e edificar o meu casamento. E esperou, e foi esperando, até que ela conseguiu restaurar o seu casamento. Mas de que forma? Com muita oração, com muito jejum, muita consagração, com muita compreensão, né? Para conquistar novamente o seu casamento, o seu território. Então, isso aí é o que está dizendo aqui na nossa apostila. Né? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, é o que eu digo, o casamento foi criado para ser indissolúvel. Mas existe aí, dentro da lei, porque deixou, que a pessoa não pode ser infeliz. Então, vamos ver. Não apenas 2 corações, mas 2 testamentos. Para entender melhor isso, precisamos entender o que significa negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Podemos nos negar as coisas com bastante facilidade. E se alguém quiser perder peso, por exemplo, pode negar-se o luxo de comer doces, comer salgados, comer as guloseimas gostosas que serves. Você quer perder peso. Você vai deixar o luxo de ficar na sua cama até 9 horas da manhã e vai levantar cedo e fazer uma boa caminhada. Né? Mas o que Jesus fala é claramente, algo muito mais profundo que isso. Negar a si mesmo, né? Negar a nós mesmos, tem a ver com a nossa própria vontade, os nossos desejos, né? Vontades e demandas das coisas que deveria ser da nossa própria natureza. E com esse resultado é a queda. A nossa própria vontade é quase sempre contrária à vontade de Deus. A minha vontade é de sair pelo mundo, largar tudo, chutar o balde, como diz o povo por aí. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você
construa uma vida feliz ao lado do seu cônjuge. Bem, como resultado da queda da nossa própria vontade, em um relacionamento, logo descobrimos que não apenas duas pessoas vivem juntas, mas não apenas uma pessoa, mas são duas pessoas. São duas pessoas que têm que pensar da mesma forma, têm que agir da mesma forma, têm que compreender um ao outro. Mas não é fácil. Aquelas vidas que se unem ali no matrimônio, elas passam a atribuir uma com a outra pensamentos, vidas comuns passam a ser mais retraída, porque você tem que amar aquilo que ele quer. Você tem que amar aquilo que ela quer. E cada um com a sua própria vontade. E você tem que entender isso para que o seu casamento dê certo. Jesus também tinha uma vontade humana, mas ele disse, não a minha vontade, mas a tua vontade, ele disse para Deus. Está lá em Lucas 22, 42. Ele tinha a própria vontade. Mas não era a vontade dele, sim a vontade de Deus. Jesus escolheu negar a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 9, ele diz, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus veio para fazer a vontade de Deus em seu corpo humano, e isso custou a sua própria vontade. Ele é o nosso exemplo em tudo. Então nós também podemos negar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Isso resultará em um relacionamento feliz e um casamento cada vez melhor. E para não ficar tão extenso hoje, eu vou parando por aqui. Dou continuidade a esse estudo a qualquer dia sobre o relacionamento. Quero aconselhar você. O divórcio está aí. A lei permite que você divorcie. Mas antes de divorciar, pense no juramento que você fez diante do altar. Em amar, respeitar, honrar, cuidar, até que a morte o separe. Mas se você vê que diante de todas as situações, você não pode conviver mais com essa pessoa, o divórcio está aí. Quanto mais cedo, melhor. Às vezes a pessoa deixa passar 10, 15 anos para depois pensar no divórcio, depois que já tem filho, já tem neto, aí que vai divorciar. Eu acho aí também uma grande besteira quando tem filho pequeno divorciar. Mas se os filhos já estão todos criados ou não tem filho, então é melhor que cada um siga o seu caminho. Não estou dizendo que você pode divorciar, que a Bíblia diz que não. Mas por causa da dureza do coração, o Moisés deu carta de divórcio e Jesus não só endossou, mas ele diz, conforme a lei de Moisés. Então nós não queremos o divórcio. Nós somos contra o divórcio. Somos contra o divórcio. Mas, se não houver outra alternativa, o divórcio é aceito, porque Deus quer que você seja feliz. Esse estudo, essa palestra que nós temos aqui, tem muita coisa. Nós aconselhamos que a pessoa não divorcie. Viu? A vida cristã, do casamento, até que a morte o separe. Não existe casamento para a vida eterna. Não existe casamento para a vida eterna. Não existe casamento até que a morte separe. Então nós aconselhamos dessa forma. Nós temos ainda, estamos na metade dessa palestra. Estamos na metade dessa palestra. Se você quiser essa palestra, você pode adquirir com a gente aqui. Não custa nada para você. Eu posso encaminhar para você a nossa apostila. Não te cobro nada das apostilas. Nada das apostilas. Viu? Se for pelo WhatsApp. Se for impressa, aí diferente, cobramos de você o xerox, né? A cópia. Mas se você quiser, através do aplicativo, nós encaminhamos para você, viu? Encaminhamos em PDF para você abrir no seu celular, a hora que você quiser ler. Beleza? E nós vamos dar continuidade aqui mesmo, com as opiniões de vocês. Eu vou deixar aqui na metade
para você dar a sua opinião aí na nossa rede social. Viu? Dá a sua opinião no nosso WhatsApp, dá a sua opinião aí no Facebook, na nossa TV Top Minas, lá na rádio, aonde você quiser. Dá a sua opinião sobre o divórcio. Eu vou pegar as suas opiniões e nós vamos montar daqui para o final dessa apostila mais alguns argumentos, o que você nos passar. Nós vamos terminar mais um estudo, mais uma palestra aqui no programa Luz e Vida. Até segunda-feira, às 18 horas, com o programa Luz e Vida. Nosso muito obrigado e até lá.